Um terceiro ponto que a gente tem que tratar nesse tema é o que é que acontece com a legislação infraconstitucional anterior quando surge uma nova Constituição. Esse tema a gente tem que se deter um pouco mais, que é o chamado juízo de recepção. Vocês têm que saber em que não é possível realizar controle de constitucionalidade entre a nova Constituição e a legislação infraconstitucional anterior, né? Há um juízo que a gente chama de recepção, né? O juízo de recepção é aquele juízo de aceitação da legislação infraconstitucional anterior, desde que essa legislação seja compatível com o conteúdo da nova Constituição. Então, as leis infraconstitucionais que foram publicadas antes de 1988, elas oferecem ao legislador, oferecem aos juízes, principalmente os juízes constitucionais, um juízo de recepção ou não com a nova Constituição, adequação ou não com a nova Constituição. Tem uma série de coisas que a gente tem que debater em relação a isso. Primeiro, a compatibilidade exigida no processo de recepção é uma compatibilidade que a gente chama de compatibilidade material, ou seja, o juízo de recepção analisa apenas os aspectos materiais da legislação recepcionada, ou seja, desde que elas tenham sido publicadas validamente diante do ordenamento constitucional anterior, elas podem ser recepcionadas. É o chamado brocardo tempus regit actum. Então, se uma determinada norma que a gente vai analisar se ela pode ser recepcionada ou não pela Constituição de 88, ela foi publicada de forma válida, de acordo com os procedimentos da Constituição anterior, que é a Constituição de 67, então ela pode ser recepcionada, né? Embora os procedimentos, vamos supor, da Constituição de 67 sejam diferentes dos procedimentos adotados pela Constituição de 88. A gente não vai analisar o procedimento. Se ela foi válida naquele período, ela pode ser recepcionada desde que seja adequada materialmente com a Constituição de 88. Uma segunda característica do juízo de recepção é que a recepção ela pode conferir um novo status normativo ao texto recepcionado. Assim, por exemplo, se uma lei tinha um status de lei ordinária diante do ordenamento constitucional anterior, ela deve ser recepcionada de acordo com o status que a nova Constituição atribui à matéria regulada por ela. Por exemplo, se a Constituição 88, como de fato faz, exige para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, lá do artigo 146, ela exige uma legislação complementar. Então, a matéria que diz respeito à limitação do poder de tributar contidas no Código Tributário Nacional, elas são consideradas legislação complementar, embora o CTN não tenha sido feito como legislação complementar, e sim legislação ordinária. Então, uma legislação ordinária, ela é analisada apenas o aspecto material dela e ela é recepcionada com um novo status constitucional, que é a legislação complementar. O contrário também é válido. Se no ordenamento constitucional anterior era exigido que determinada matéria poderia ser feita apenas com legislação complementar e o novo ordenamento ela exige apenas legislação ordinária, ela vai ser recepcionada como legislação ordinária e não como legislação complementar. Quais são as consequências desse juízo de recepção e não juízo de constitucionalidade? No controle concentrado de constitucionalidade, a primeira consequência é a impossibilidade do ajuizamento das ações diretas de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, ADIM por omissão. Não vai ser possível realizar esse controle de constitucionalidade porque o juízo não pode ser de constitucionalidade. O juízo é de recepção ou não recepção. Por que não pode ser de constitucionalidade? Porque o juízo de constitucionalidade só deve ser feito para aferir a constitucionalidade de uma legislação infraconstitucional com o ordenamento constitucional que era
com o ordenamento constitucional da época em que essa legislação foi feita, né? Então não é possível realizar controle de constitucionalidade de uma legislação anterior a 1988. Foi o caso, por exemplo, da lei de imprensa. A lei de imprensa foi feita na época da ditadura militar, chegou ao Supremo Tribunal Federal e ela foi considerada não recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal. O CTN, o Código Tributário Nacional, por outro lado, foi considerado recepcionado, mas isso não era controle de constitucionalidade, era um juízo de recepção. Do mesmo modo, não é possível realizar a modulação dos efeitos temporais em matéria de conflito intertemporal. Porque essa técnica de modulação dos efeitos temporais é o Supremo, considerando interesses sociais, um motivo de segurança nacional, pode dizer quando a decisão dele vai surtir efeito, né? Se a nulidade dessa legislação, por exemplo, pode não ser desde o início, mas só a partir da decisão do Supremo. Isso não pode ser feito porque não é um juízo de constitucionalidade, é um juízo de recepção. No controle difuso de constitucionalidade, quais são as consequências disso? O conflito intertemporal pode sim ser suscitado no controle difuso, incluindo o STF via recurso extraordinário. Outra coisa, não caberá a comunicação ao Senado para os fins de aplicação daquele artigo 52.10, né? No controle difuso de constitucionalidade, como a gente sabe, o STF, embora a eficácia da sua decisão só seja inter partes, o presidente do STF manda um ofício para o presidente do Senado, dizendo que caso o Senado considere interessante, pode suspender essa norma, porque o Supremo já declarou ela inconstitucional no caso concreto, né? Outra consequência é que é possível sim o controle concreto das normas pré-constitucionais em face das normas da Constituição que vigorava quando elas foram editadas. Então, por exemplo, a lei de imprensa poderia, o STF hoje, não hoje, porque ele já declarou que a lei de imprensa não foi recepcionada pelo ordenamento anterior. Mas, por exemplo, em relação ao Código Tributário Nacional, o STF ele poderia hoje fazer um controle de constitucionalidade das normas do Código Tributário Nacional em relação às normas da Constituição de 67. Então, sempre o parâmetro de controle tem que ser o parâmetro contemporâneo. Se eu tenho uma norma pré-88, eu só posso fazer controle de constitucionalidade em relação ao ordenamento de 67, né, que é o ordenamento anterior a 88. Se for em relação ao ordenamento de 88, eu só posso fazer juízo de recepção. E por fim, um detalhe processualístico, né, não se aplica a cláusula de reserva do plenário, aquela do artigo 97 da Constituição, no caso de juízo de recepção ou não recepção. Deu para entender? Isso é muito importante, a diferença entre recepção e constitucionalidade.